Fala, povo esperto! Alguns nem tanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos para mais um rolezinho nosso aqui. De verdade, eu espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês estejam se cuidando e espero que vocês estejam em casa, tá? Hoje nós vamos finalizar as aulas do Caderno 1. São as aulas 16, 17 e 18, beleza? Me acompanha no rolezinho então, que hoje o nosso rolezinho é sobre fuso horários. A gente vai falar dos fusos horários, né, no geral, vou explicar para vocês como é que funciona tudo, é bem simples, bem tranquilo. Espero conseguir completar esse conteúdo em um vídeo só, mas se for preciso eu divido em dois. E aí a gente olha, na verdade tem 3 aulas para isso aí no material, não precisava de 3 aulas para tudo isso, tem 3 aulas aí para acertar as semanas de quando o material termina, né? Mas vocês vão ver que o assunto não é complicado, é bem de boa, tá? A gente vai falar dos fusos horários, né, de forma geral, e depois a gente vai olhar a situação específica do Brasil então. Tranquilo? Bora? Trabalhar? Beleza. Moçada, é o seguinte, quando a gente começa a se gravar, a gente começa a ver que a gente tem um monte de vício, né? Então, o obviamente, galera, é o seguinte, então vocês me desculpem aí, mas a gente está tentando melhorar, estamos tentando fazer um negócio melhor. Eu não sei se vocês já, acabei de falar e fiz, né? Não sei se vocês já repararam, mas nós temos vários horários, tanto é que eu coloquei essa imagem aqui para a gente começar. O mundo tem vários horários diferentes. Na verdade, como a gente está se balizando pelo sol, né? Então, nesse momento que eu gravo a aula para vocês, está à noite. Em outros lugares está de dia. Vocês estão assistindo essa aula durante a manhã, nessa terça-feira, e alguns lugares do mundo já é noite, né? Então você tem vários horários, isso não é novidade para vocês. A gente vai tentar entender então como que nós, né, como que a humanidade organizou esses fusos horários, né, para ter uma regra para a gente saber exatamente qual é o fuso horário de um lugar, né? Então o objetivo nosso é entender essas regras, entender esse funcionamento hoje e por último olhar ali a questão específica do Brasil, beleza? Então vamos lá. Tudo tem a ver com os 2 movimentos que a Terra faz. Basicamente, ela faz um movimento em torno do Sol. Ela dá uma volta em torno... Nossa, é difícil acertar isso aqui. Ela dá uma volta em torno do Sol. Esse movimento que ela faz em torno do Sol a gente chama de translação. Já falamos disso, né? Já levei o globo aí na escola para vocês, para a gente ligar uma lâmpada na sala e olhar essas coisas. Esse movimento de translação vem acompanhado de um outro movimento que a Terra nunca deixa de fazer, que é um movimento que ela faz girando em torno do seu próprio eixo. E esse é um movimento de rotação, tá? Então não esqueça desses 2 movimentos, só revisando aqui, o movimento que interessa para a gente hoje é o movimento de rotação. Sempre, 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 e ainda bem que é assim, que a Terra não muda isso, mas a Terra sempre gira de oeste para leste. Ela gira nesse sentido, assim, ela gira de oeste para leste, tudo bem? Sempre tem o mesmo sentido. Ela gira, aqui ó, tem o eixo da Terra aqui, né, um eixo imaginário, né, mas ela tem uma inclinação, né, e essa leve inclinação que ela tem é responsável por distribuir a luz do dia. Se você olhar a rotação da Terra, esse movimento que ela faz em torno dela mesma, você tem uma distribuição do Sol num período de 24 horas, um dia, né, no giro completo que ela faz, né? Então todos os lugares do planeta vão receber mais ou menos mais a luz do Sol. E se você olhar isso aqui somado ao movimento de translação, você tem as estações do ano, porque esse eixo da Terra ele continua, né? E aí conforme ela se movimenta em torno do Sol, às vezes um hemisfério recebe mais luz do que o outro. Nesse caso aqui, por exemplo, dessa imagem, né? Nós percebemos que o hemisfério norte está recebendo muito mais luz nessa época do ano do que o hemisfério sul. Tudo bem? E aí nós temos lá as estações do ano, as estações extremas, né? O verão e o inverno, as estações equilibradas, o outono e a primavera, os dias que marcam, né, esses pontos de início início e fim dessas estações são os solstícios e os equinócios que a gente já olhou aí, tá bom? Então vamos lá. Obviamente, assim, olha as manias aqui de novo, né? Mas sempre foi necessário na história da humanidade, às vezes mais ou menos, mas a gente controlar o tempo, a gente controlar o
tempo da nossa vida, para organizar a vida, né, e tudo. Então eu coloquei aqui para vocês uma forma antiga de controlar o tempo, o relógio do Sol, né, baseado no Sol, ou seja, na verdade na sombra que o Sol produz, né, numa marcação que você pode fazer até hoje, dá para fazer um relógio do Sol. Aliás, eu estou para fazer um aqui em casa faz tempo, devo fazer em breve. Você tem aqui uma rosa dos ventos, então, e um relógio do Sol. Conforme o movimento aparente do Sol, né, durante o dia acontece, essa sombra ela muda de lugar. E aí você consegue ter mais ou menos uma precisão do horário, né? No material de vocês eu coloquei aí um link no material, eu coloquei um link de um vídeo que conta a história da invenção aí do relógio, desde o comecinho lá até os mais modernos, tá bom? Dá uma olhadinha lá que o vídeo é muito legal, tem 8 minutinhos só. Bom, então sempre tentamos organizar o tempo para tentar organizar a nossa vida. Acontece que, para a gente não ficar contando desde o período da pré-história, com o surgimento, com o desenvolvimento do capitalismo, das atividades comerciais, da melhoria nos meios de transportes, o processo de globalização, ou seja, essa conexão de vários lugares do mundo pelo comércio, pelo sistema financeiro, pelo trabalho, pela produção e tal, a partir do século XIX, principalmente, né, quando é a segunda fase aí da Revolução Industrial, o capitalismo está se consolidando, você tem uma conexão global que vai se intensificando. E aí, por conta de você ter produção, comércio, ligação, tal, de vários lugares do mundo, e você passa a ter comunicação entre esses lugares, né, através do transporte, através dos meios de comunicação, é necessário, então, você conseguir criar uma referência ou criar um padrão de horário mundial, porque estava uma bagunça. No século XIX, para você ter uma ideia, só a Europa, só esse cantinho, ó, a parte ocidental da Europa, registrava ali quase 30 horários diferentes. Então isso era muito ruim para as bolsas de valores, para o comércio, para o capital, para o desenvolvimento da economia e para a organização da vida de um modo geral. Então houve, né, uma necessidade maior no século XIX, já virando para o século XX, de se organizar um padrão de hora mundial, já que agora todos os lugares estão mais conectados do que em outros momentos da história da humanidade, tá bom? Então a globalização tem a ver com esse processo. Então o que aconteceu? Em 1884 teve uma convenção, um encontro em Washington para definir isso, ou seja, para a gente definir qual seria então o parâmetro para compor o horário mundial, né? O que seria a referência. E nesse encontro, né, ficou definido então o Greenwich Mean Time, ou seja, o tempo médio, né, do Greenwich. O Greenwich então passou a ser a referência. Greenwich é um distrito, né, um bairro de Londres, na Inglaterra, e lá fica o Observatório Real, que eu já trabalhei, já mostrei para vocês até algumas fotos, né, numa outra aula. Então esse lugar, aí tem algumas justificativas, né, mas a Inglaterra nesse momento é muito poderosa, né, no final do século XIX, e tem uma justificativa que vocês vão entender daqui a pouco, porque tem o meridiano de Greenwich, né, ele vai do Polo Norte ao Polo Sul, e atrás, ou seja, no oposto, você tem o antimeridiano. E aí eles vão justificar que ali atrás, esse antimeridiano passa no Pacífico. E como vocês vão perceber daqui a pouco, que esse antimeridiano é responsável pela data do mundo, por mudar um dia para o outro, ali teria menos problema, seria menos caótico. Então foi um argumento. Eles falaram, ó, vai ser aqui em Greenwich porque a gente é mais poderoso. Isso influenciou. Mas o argumento foi que do outro lado do Greenwich, no antimeridiano, você não teria tantos efeitos dessa linha que vai dividir a data, que eu vou mostrar daqui a pouco com calma para vocês, tá? Então se estabeleceu esse Greenwich, né, o Greenwich Mean Time, que você pode então tomar como referência do fuso horário mundial, ok? Então o que ficou combinado foi o seguinte, nessa padronização. As linhas imaginárias nós já trabalhamos em outra aula. Então você tem uma linha imaginária importante aqui, que é a linha do Equador, um paralelo, né? Que vai determinar a latitude, e você tem uma linha imaginária aqui, que é o meridiano de Greenwich, que vai determinar a longitude. Somando essas duas informações, você pode ter uma coordenada geográfica. Lembra dessa aula que a gente já teve ela. Então, o que eles pensaram aqui foi o seguinte. Como a Terra faz o seu movimento de rotação, essa rotação da Terra, já eu volto nessa imagem, tá? A circunferência da Terra tem 360 graus. Então, a rotação dela contempla, né, esses 360 graus. Se você pensar nos 360 graus da Terra
e que ela demora 24 horas para dar uma volta completa, a conta que a gente tem é a seguinte: 360 dividido por 24 vai dar a seguinte ideia. A cada 15 graus, né, no planeta, 15 graus de longitude, né, a cada 15 graus você tem um fuso diferente, uma hora diferente. E se a cada 15 graus você tem uma hora diferente, 24 horas completa 360, que é a circunferência da Terra. Então nós temos 24 fusos horários diferentes. A cada 15 graus, uma hora ou um fuso. A Terra possui, portanto, 24 fusos horários diferentes. Então funciona assim. Você tem o meridiano de Greenwich como referência. Aqui tem 15 graus. Ó, o meridiano está no meio dos 15 graus. Você tem 7h30 para cá, 7h30 para cá. Então você tem 15 graus aqui. Todos os outros meridianos, portanto, vai acontecer isso. Ó, a cada 15 graus. Ó, Greenwich, 1. Só que ele está dividido metade para cada lado, né? Aqui, mais 1. 2, 3, 4, e aí vai até 12. Ou seja, nós temos 12 fusos horários de Greenwich a leste. E nós temos 12 fusos horários de Greenwich a oeste. Lá atrás, né, pensando que a Terra é redonda, esse fuso horário se encontra, porque 12 com 12, 24. Aí contempla os 24 fusos horários que a Terra tem nessas 24 horas que ela demora para fazer a rotação. Então, a hora referência, né, fica sendo aqui então a hora do fuso de Greenwich. E todos os outros fusos horários, ó, 12 fusos horários para cá e 12 fusos horários para lá, sempre você vai ver a hora do lugar marcando ali se mais ou menos com relação a Greenwich. Então, por exemplo, como a Terra gira de oeste para leste, a impressão que tem é que o Sol sempre está vindo daqui, ó, do leste. Então aqui está adiantado. O dia amanhece primeiro aqui, né, para o lado do Oriente. Tanto é que quando chega no final do ano, a hora que a gente está se preparando aqui, na hora do almoço, para o dia da festa e tal, a gente já começa a ver noticiando que já tem lugares do mundo que já está comemorando a chegada do Ano Novo. Porque o Sol, né, no seu movimento aparente, amanhece primeiro e depois vai amanhecendo para o resto do mundo. Então aqui está adiantado. Então se a gente for pensar assim, ó, daqui de Greenwich para leste, eu sempre tenho um horário adiantado, ó. Eu tenho uma soma de horário. Então se eu falo assim, eu estou no fuso 9, né, a leste, então significa que eu tenho 9 horas a mais do que o horário que é Greenwich. Se em Greenwich for meio-dia, quem está aqui, por exemplo, na China, né, na Coreia do Sul, por exemplo, quem está na Coreia do Sul vai estar em 9 horas da noite. Tudo bem? Porque o Sol já passou por ali, né, no movimento aparente, sempre lembrando. E aí, quando o Sol brilhou no meio-dia ali em Londres, né, no Greenwich, nessa faixa toda, aliás, lá já se passaram 9 horas, então lá já está mais tarde. Então você sempre acrescenta horas. E o contrário para o lado aqui do hemisfério ocidental, né, para o oeste. As 12 horas que tem para cá sempre vai subtrair. Então você tem 12 horas para um lado, 12 horas para o outro. Quem está a oeste de Greenwich sempre tem horas a menos. No Brasil, por exemplo, no seu horário de Brasília, são 3 horas menos. Menos o quê? 3 horas menos com relação a Greenwich. No mesmo exemplo que eu dei, se aqui nesse fuso horário de Greenwich for meio-dia, no Brasil então será 9 horas da manhã, porque nós estamos 3 horas menos, ok? Agora vamos pensar assim, César, Brasil 3 horas menos. E aí, por exemplo, eu quero falar com alguém que está lá na China, mais 9. Então como é que eu faço essa conta? Quando está em hemisférios diferentes, você sempre soma a diferença. Não importa que é menos 3 mais 9, mas são 12 horas de diferença. Porque são 3 horas de diferença até Greenwich, de Brasil até Greenwich, e de Greenwich até a China, no exemplo que eu estou dando, são 9 fusos diferentes. Aqui é a tabelinha, ó, 9 fusos diferentes. Então se aqui eu tenho 9 horas de diferença e aqui eu tenho 3 horas de diferença, no total vai dar 12 horas de diferença, portanto, de um lugar para o outro, tá? Quando tiver em hemisférios opostos, né, você sempre soma a diferença. Não importa se ela está para menos ou para mais. Você sempre vai somar esse horário de diferença, tá bom? Então vamos seguindo aqui com o nosso raciocínio. Deixa eu só lembrar aqui um negócio para vocês. A linha do Greenwich, né, o meridiano de Greenwich, ele tem o seu meridiano oposto, que aqui está aparecendo no cantinho, tá vendo? Mas aí vamos fechar o planeta, fechar um foco aqui que fica melhor.
Aqui, ó, bem no meio do Oceano Pacífico, né, pegando do Polo Norte até o Polo Sul, você tem um meridiano ali, que chama antimeridiano, que é o oposto do Greenwich. Ele está do outro lado. É nesse meridiano que a gente muda de data. Então, aqui sempre há um dia de diferença. Quem está desse lado aqui já está no dia... Por exemplo, se aqui for segunda-feira, aqui ainda é domingo. E se você atravessar de um lugar para o outro, você muda o dia. Você está em outro dia, você está em outro calendário. É muito louco, mas é verdade. Por isso que eles alegaram que aqui seria melhor fazer isso, porque imagina se isso acontece no meio da América, por exemplo, né? Então aqui, como você tem só algumas ilhas e poucos habitantes, não dá tanta diferença assim. Mas a verdade é assim, ó, quem está do lado de cá, por exemplo, vamos pegar ali o Alasca, vamos supor que seja domingo. Para quem está aqui na Rússia, já lá na Sibéria, já é segunda-feira. Então eles estão sempre um dia na frente. Porque nessa contagem de horário, né, o calendário vai girando e quando você chegou, por exemplo, em meio-dia nesse lugar aqui, no outro lugar já é meia-noite, se você está na linha oposta, né? Então, eu acho que o exemplo mais claro para vocês é aquele do final do ano. Porque quando chegar, quando a gente liga a TV, por exemplo, 1h da tarde, no dia 31 de dezembro, quem está dessa linha para lá, já está comemorando o dia 1º. Lá já é o dia 1º, né? Porque aí eles já estão comemorando. Lá é 1h da manhã, eles estão comemorando o dia 1º. Se você ligar para alguém que você conheça, que esteja num desses lugares onde já virou o relógio, essa pessoa está num dia diferente do seu. É muito louco. Não é uma viagem no tempo, né? Mas é muito louco. Então quer dizer, César, que se eu estiver aqui, por exemplo, no dia 1º de janeiro, e se uma pessoa morrer aqui, e eu pegar o corpo dela e passar para cá, e eu vou estar no dia 31 de dezembro, essa pessoa vai ressuscitar? Não. É só um acordo que nós estamos fazendo, tá? Na verdade, a contagem dos dias funciona com dias e noites, né? Mas a gente tem que ter uma mudança de horário oficial. Então, quem está desse lado aqui da linha, ainda está vivendo o dia dele, o dia anterior. Para cá, já é o outro dia. Aqui, quando o sol nascer aqui, para essa galera aqui, já é um outro dia. Tudo bem? E aqui está escurecendo o dia anterior ainda. É muito louco, mas aí dá uma lida lá no livro texto também. Mas é bem doido, porque se você tiver, por exemplo, no dia 1º de janeiro aqui, né, no Japão, vamos imaginar que dá para fazer muito rápido essa viagem, né? O que não é verdade. Mas vamos supor que você comemorou ali no Japão a virada, a chegada do Ano Novo, né? E aí você pega um avião e vamos supor, não é possível, mas imagina que você consiga chegar no Brasil rapidinho. Se você chegar no Brasil, pegar um avião aqui meia-noite, né, comemorou com seus amigos lá, e voa para o Brasil rapidinho, se você conseguisse fazer isso muito rápido, você ia chegar no Brasil meio-dia, do dia 31, você ia comemorar o Réveillon de novo, tá bom? Pensa no planeta redondo, ele girando, a gente precisa fazer esses acordos aí para entender o calendário e como que as pessoas estão se organizando nos lugares. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Aqui está o exemplo, ó. Uma linha imaginária que ao cruzar você altera a data, como no esquema abaixo. Isso tudo, lógico, que é uma convenção, gente. Isso aqui não dá BO para quem mora, por exemplo, aqui na região. Por isso que escolheram esse lugar no meio do nada aqui, para não dar tanta confusão. O exemplo que eu estava usando, ó, o dia 1º de janeiro, aqui já no leste, e essa galera que está para cá da linha internacional da data, lembrando que se você estivesse vendo o planeta aqui redondo, a linha do lado oposto aqui seria Greenwich, né? Essa é a do lado de cá, linha internacional da data. Então, enquanto aqui é 31 de dezembro, aqui já é 1º de janeiro. Tudo bem? Ou, imagina o contrário, também seria bastante... tem um tumulto, né? Se você sai daqui do Brasil no dia 31... e voa para um desses lugares aqui, você perdeu o Réveillon. Você vai chegar lá quase perto do dia 2 já. Porque aí demorou para você chegar, soma mais essa diferença de fuso horário, parece que você perdeu uma parte no tempo, né? Você perde uma parte da tua vida aí. Coisa de doido, papo de doido. Uma coisa que é importante aqui é vocês pensarem o seguinte, ó. Vocês estão vendo que, por exemplo, quando eu separo aqui, ó, o fuso horário de Greenwich, depois você olha com detalhes aí que eu coloquei as imagens da aula, tá? E tem na apostila também. Aí você pode ver que vem a faixa do fuso horário, assim, ó, de cada meridiano aqui, dos 12 para cá ou 12 para cá, mas aí você vê que tem lugares, por exemplo, a China poderia ter 5 fuso horários, mas ela tem um só. Ela adota um só.
Ela tem condições, pelo tamanho do seu território, de ter 5 fuso horários diferentes, mas eles têm um só, que é a hora de Pequim. Tem alguns motivos, né? Primeiro que a população chinesa está muito concentrada, a maior parte está concentrada nessa faixa mais próxima do litoral, né? Nessa região aqui mais litorânea. Lógico que tem população no restante do território, mas muito menos. Então eles adotam um fuso horário mais prático. Na verdade funciona assim, você tem o fuso horário teórico, né, que seria as linhas que eles poderiam seguir a partir dessa tabelinha aqui em cima, mas na prática, às vezes você tem que ignorar um fuso horário para deixar uma região com o mesmo horário, para não dar confusão. Você imagina assim, você tem um estado de um determinado país, aí se você for respeitar exatamente o fuso horário ali para fazer a hora oficial do país, às vezes a capital do estado fica num horário e o interior fica no outro. Isso vai bagunçar a prefeitura, administração, sistema financeiro, comércio, serviços e tal. Então é mais fácil você fazer os contornos, né, desrespeitar o fuso horário teórico para que você tenha um fuso horário prático, ou também chamado de fuso horário civil. Depois a gente vai ver o exemplo do Brasil, fica um pouco mais claro, mas acho que deu para entender, né? A ideia é assim, por exemplo, olha aqui a Islândia, ó. A Islândia, ela está usando o mesmo fuso horário da Inglaterra. Mesmo estando, se você estiver na Islândia e um amigo seu na Inglaterra, em Londres, a hora que você fala para ele assim, ó, me liga a hora que o sol, a hora que amanhecer aí, a hora que o sol nascer, você me liga. Se esse amigo teu te ligar e você estiver na Islândia, para você tá escuro ainda. Ó, o sol não chegou para você. O movimento aparente do sol está vindo assim. Então, no momento em que amanheceu aqui na Inglaterra, ainda vai demorar quase uma hora para amanhecer na Islândia. Só que como o mercado deles, as comunicações e tal, tem mais a ver ali com a Inglaterra, tudo, eles têm mais relações com esse pessoal, então eles resolvem manter o mesmo horário deles para não dar tanta confusão. Tipo, aqui é uma hora e lá é outro horário, tá? Então você pode ter um fuso horário prático. O Brasil faz isso, Estados Unidos faz isso, a Rússia faz, a gente vai adaptando aí para não dar tanta confusão na vida das pessoas, tá? Agora, especificamente do Brasil, tá? Nós temos aqui 4 fuso horários. Nós já tivemos 5, até eu vou explicar o BO que aconteceu aí, mas nós temos 4 fuso horários. Nós já tivemos uma aula para falar que o Brasil é um país de extensão continental, né? Nós temos um território muito grande, então nós temos, né, 4 fuso horários teóricos. Então, você pode ver aqui, ó, que está -2, -3, -4, -5. César, -4, 5, 2, com relação ao quê? Com relação ao Greenwich, ao Greenwich Mean Time, né, que é o tempo médio de Greenwich. Se você comparar esse horário que está só com esse sinalzinho aqui, ó, significa que é menos com relação ao Greenwich, tá? Então aqui 2 horas menos com relação ao Greenwich, 3 horas menos, 4 horas menos, 5 horas menos. Se em Greenwich, por exemplo, for meio-dia, aqui será 7 horas da manhã, aqui será 8 horas da manhã, aqui será 9 horas da manhã e aqui será 10 horas da manhã. Tudo bem? É sempre nessa sequência aí. Então o Brasil tem condições de ter todos esses fusos horários. O mais importante é esse aqui, ó, -3. Por quê? Aqui está Brasília, que é a nossa capital. Então o Brasil ele tem uma hora oficial. Quando você tem um evento, alguma coisa, normalmente se usa o horário oficial, a hora oficial de Brasília, né? Quando você escuta uma hora no rádio e tal, aqui na nossa região. Então todo mundo aqui que está nesse salmãozinho mais claro aqui, adota o horário oficial de Brasília, que é -3. Então se você pegar uma questão no vestibular que está falando do fuso horário do Brasil, quase sempre vai estar baseando nesse fuso -3, porque é o horário da nossa capital e da maior parte da população brasileira. Já que, nós vimos na última aula, boa parte da população brasileira se concentra no litoral. Então pode reparar aqui que está praticamente o Brasil inteiro dentro desse fuso horário, né? Tem uma galera aqui que não usa ele, mas já eu explico. Aqui, ó, esse fuso 2, aí você vai falar, César, mas esse pedaço do Nordeste era para estar no fuso -2. Por que está no -3? Está vendo que está na mesma cor? Embora ele esteja aqui, ó. Todas as capitais aqui, ó. Natal, no Rio Grande do Norte. João Pessoa, na Paraíba. Recife, em Pernambuco. Maceió, em Alagoas. Aracaju, em Sergipe. Não, Aracaju ainda não pega. É só Alagoas aqui. Todas essas capitais, pelo menos 4 capitais aqui, teriam condição de estar com fuso horário -2. Mas aí eles não adotam esse horário por causa daquilo que eu acabei de falar. Você tem um fuso horário prático. Imagina, a capital do estado, olha, todos esses estados têm
território no -3. A capital do estado vai ficar num horário e o restante do estado no outro horário. Isso ia bagunçar demais. Banco, correio, serviço público, comércio, programação de TV. Ia dar um BO... Eu ia falar um palavrão. Ia dar um BO medonho isso aí, tá? Então eles resolvem adotar o mesmo fuso horário, já que não tem tanta diferença. Mas, se você fizer aquele mesmo exemplo que eu estava falando, né? Com o seu amigo... Se um amigo seu estiver lá, em Pernambuco, Recife, de frente para o mar, esperando o sol nascer, e você está aqui em São Paulo, né? Você fala, ó, me liga assim que o sol nascer aí, que a gente vai fazer uma chamada de vídeo e nós vamos ver o sol nascer junto. Não vai dar certo, porque depois que o sol nasce aqui, ó, demora um tempo ainda para a luz do sol chegar até aqui em São Paulo e o sol nascer aqui também. Vai dar praticamente 1 hora de diferença isso. Mas a gente resolve adotar o mesmo horário para ficar mais fácil a organização da nossa vida. Tudo bem? Esse fuso -2 aqui, a gente nem fala muito dele porque ali você só tem algumas ilhas. Você tem, que adotam esse fuso, né? Fernando de Noronha, o arquipélago, né? Fernando de Noronha, Martim Vaz, Trindade, São Paulo, São Pedro. Alguns arquipélagos que estão nessa faixa de horário. Então nem se preocupa com isso, porque se um dia você estiver lá, a última coisa que você tem que se preocupar é com hora, né? No paraíso. Aí esse horário eu já falei, que é o que a maior parte da população brasileira vive. Aí você tem -4, que pega aqui estados do centro-oeste e do norte. E aqui, ó, nessa ponta aqui, você tem -5. Notem também, ó, que tem um pedaço aqui, ó, que estaria em -4 e não está. A cor não está respeitando a linha. Justamente por isso, aqui você tem 18 municípios aqui que tem uma integração econômica muito grande com o resto do estado. Então você bagunçaria a organização da vida das pessoas. Aqui até teve, acho que em 2008 teve um plebiscito, e aí acabou mudando o fuso horário aqui, né? Teve uma mudança de fuso horário, acabaram com esse fuso horário e colocaram todo mundo em -4. E aí o pessoal não gostou, não se adaptaram. Em 2013 fizeram um outro plebiscito lá e voltaram para outro fuso horário. Então, só para você não cair em nenhuma pegadinha no vestibular, anota aí, teve um período de 5 anos aí, na nossa história recente, que o Brasil não teve 4 fuso horários. Nós tivemos só 3 fuso horários. Mas aí a galera não gostou e acabou voltando desde 2013. Nós temos 4 fuso horários acontecendo, portanto. Beleza? Tranquilo, né? Agora, o tal do horário de verão. Acho que em uma ou duas das salas eu já expliquei, né? Falei sobre o horário de verão, quando eu estava falando das estações do ano, mas para as outras não, então vamos fazer tudo de novo. Aqui é o seguinte, quando você tem... nós não estamos adotando mais o horário de verão, tá? A gente começou a adotar ali no governo de Getúlio Vargas, o primeiro país moderno a adotar isso foi a Alemanha, mas foi inventado nos Estados Unidos. Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, queria economizar vela na iluminação pública dos Estados Unidos, e aí resolveu pensar no horário de verão, né? Para aproveitar, se adianta o relógio em 1 hora, é isso que é o horário de verão. Adiantando o seu relógio em 1 hora, você desloca as atividades da população para um período onde a luz do dia, como ele é feito no verão, você tem dias maiores. Então você aproveita melhor a luminosidade do dia nessa época do ano. No caso do Brasil, quando a gente estava com o horário de verão, esses eram normalmente, a Bahia às vezes entrou ou não, mas aqui, esse aqui foi o último. Esses estados aqui adotavam o horário de verão. Adiantavam seu relógio em 1 hora, porque aí quando o comércio fecha, o pessoal para de trabalhar e tal, ainda está durante o dia, então você tem uma redução de consumo de energia naquele horário de pico ali, do comecinho da noite. Então você adianta o relógio em 1 hora, aproveita a luminosidade do dia, que é maior, um dia com mais horas, né, durante o verão, e você economiza energia. Por que esses estados aqui não adotam o horário de verão? Porque eles estão muito perto da linha do Equador e para eles não faz muita diferença a estação do ano. Eles sempre estão recebendo muita luz do sol. Então, quanto maior for a latitude, maior é essa diferença entre dia e noite, se é verão ou se é inverno. Aqui, perto da linha do Equador, não faz tanta diferença, então não faria sentido eles adotarem. Outra questão é que a maior parte da população está aqui no Sudeste, o parque industrial está aqui no Sudeste, as maiores cidades estão aqui no Sudeste, tá bom? Então, nós não temos mais, mas só para você saber o que é o horário de verão. Na verdade, é assim, ó, se a gente for olhar em números, a economia de energia que se fazia no horário de verão, ela não era muito grande, porque essa economia de energia, para o governo brasileiro, não era muito, assim, não era um dinheiro que valia a pena, né?
mas na verdade o horário de verão ele serve também para economizar o sistema. Sabe quando você liga muito, não sei se já aconteceu isso, você liga muita coisa junto na sua casa, ferro de passar roupa, 2 chuveiros, ar-condicionado, não sei o quê, e a energia cai? Então, em alguns momentos no Brasil, a gente estava com crise na produção de energia, a gente vai ter essa aula. Então, o horário de verão servia para diminuir esse consumo, então, e não dar pau no sistema. Beleza, galera? Ah, tem o jet lag também, olha lá no livro texto, que eu acho que vocês vão gostar, que o meu tempo está acabando aqui. Que é, a gente tem um relógio biológico, né? E conforme essas viagens longas que a gente pode fazer de avião, dá um BO aí no funcionamento do nosso relógio e na nossa percepção do tempo, tá? Dá uma olhadinha lá sobre jet lag no textinho que tem no livro texto lá, ok? Foi isso então. Esse é o nosso rolezinho aí das aulas 16, 17 e 18. Falamos dos fusos horários, de geral, né? Falamos de Brasil, de horário de verão no Brasil, tudo. Depois a gente, acabando o vídeo aqui, vocês podem tirar as dúvidas. A gente faz aí os exercícios, deixo tarefinha para vocês e vai ficar todo mundo feliz para sempre. Beleza? Obrigado, beijo, tchau.